Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho das falhas cometidas pelo INSS. Uma delas é a contribuição em GPS, são guias da Previdência Social. E essas contribuições recolhidas em carnês, elas entram no cálculo do tempo da contribuição e no cálculo do valor da aposentadoria. Dependendo do código utilizado no pagamento do carnê e do valor pago, o segurado poderá não ter direito a certos benefícios, tais como, por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, o que o INSS normalmente faz de errado nesses casos? O INSS poderá não ter o registro das suas contribuições no sistema do Instituto. Então, nesse caso, não será considerado como tempo de contribuição e os valores pagos não entrarão no cálculo do valor da sua aposentadoria. Os principais cuidados que devem ser tomados você precisa ter carnês e guias com os respectivos comprovantes para comprovar o recolhimento das suas contribuições. Então, você paga, tira a cópia para não sumir depois. Preenche corretamente a GPS com o código de recolhimento. Você precisa complementar as contribuições que foram pagas em alíquota menor, caso você queira o período que integre o período de tempo de contribuição. Você precisa solicitar no INSS microfichas de recolhimento, se não houver comprovante de contribuição. Bom, entenda que as microfichas são informações guardadas no banco de dados da Previdência, que podem ser utilizadas para comprovar algum período do segurado. Documentos possíveis para comprovação do período: Guia da Previdência Social, a GPS, microfichas de recolhimento que podem ser solicitadas no INSS. Simplesmente pagar contribuições do passado não garantirá melhores benefícios. Um erro muito comum que muitas pessoas cometem é pagar em atraso. Primeiro, você terá que comprovar o exercício da atividade remunerada. Se você não trabalhava na época, não poderá pagar em atraso, ou seja, você precisará comprovar o trabalho e não adianta somente realizar recolhimento em atraso quando o atraso é maior que 5 anos. O atraso é menor que 5 anos, mas você nunca contribuiu para o INSS como contribuinte individual. Ou o atraso é menor que 5 anos e você quer pagar em atraso para um período anterior ao primeiro recolhimento em dia na categoria ou cadastro da atividade exercida na Previdência Social. Então, atenção, eu já vi muitas pessoas que pagaram contribuições em atraso e perderam o dinheiro. Em alguns casos, você nem precisará pagar nada, como acontece com uma pessoa física que trabalhou para uma pessoa jurídica após abril de 2003, que nessa hipótese, como a obrigação de recolher era da empresa, você não poderá ser prejudicado e obrigado a pagar o INSS em atraso. Bom, o que é preciso fazer para saber se vale a pena? Primeiro, você tem que saber se realmente precisará contribuir em atraso. Em alguns casos, você não precisará pagar nada ao INSS para que o Instituto reconheça um período em que você trabalhou como contribuinte individual para pessoas jurídicas.
Segundo, você precisa saber se o período poderá ser considerado como trabalhado e, se necessário, possuir todas as provas. Sem isso, não adiantará pagar nada. Terceiro, será preciso analisar o retorno financeiro desse pagamento, ou seja, se o aporte de dinheiro agora faz sentido financeiro para você. Quanto à análise financeira do retorno desse dinheiro, é necessário um estudo mais detalhado. Então, esse estudo é chamado de plano de aposentadoria e somente deverá ser feito por advogado especialista em direito previdenciário. Por isso, caso você tenha interesse nesse serviço, sugiro que você procure um advogado, pois, como eu já falei, além da análise financeira, será preciso muito conhecimento do direito. Os principais cuidados que devem ser tomados é verificar se o pagamento desses valores vale a pena no seu caso, analisar se há necessidade de comprovação do exercício da atividade remunerada antes de realizar o pagamento dos valores atrasados. Se não houver comprovação e o INSS entender que isso é essencial, os valores pagos não serão considerados pela Previdência e você poderá perder todo o dinheiro contribuído a título de atrasados, documentos possíveis para comprovação do período em atraso. Recibo de prestação de serviço pode ser qualquer um, desde que o documento compreenda o período em que o segurado deseja o reconhecimento da atividade. Bom, imposto de renda para comprovar a renda da profissão. Inscrição de profissão na prefeitura. Qualquer outro documento que indique a profissão desenvolvida. Um outro erro que o INSS comete se refere ao trabalho em mais de um lugar ao mesmo tempo. São atividades concomitantes. Então, quando houver mais de uma contribuição no mesmo período, será possível somar valores contribuídos para fins de cálculo de valor de aposentadoria. Os principais cuidados que devem ser tomados: você precisa verificar se os empregos exercidos ao mesmo tempo foram registrados na sua carteira de trabalho. E é preciso checar se essas empresas elas contribuíram corretamente. O INSS tende a reconhecer e a somar os salários das atividades concomitantes, somente quando o segurado completa os requisitos para cada uma das atividades exercidas. Por isso, aquele segurado que quiser somar os períodos concomitantes e não preencher os requisitos da aposentadoria em cada um deles, provavelmente só conseguirá a soma pela via judicial com fundamento na jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Bom, documentos possíveis para comprovação do período concomitante. É o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, com a demonstração dos períodos concomitantes. Carteira de trabalho, documentos que comprovem as atividades desenvolvidas de forma concomitante, contrato de trabalho, olerites, contra-cheques, ficha de registro de empregados. Outro erro muito comum no INSS é o erro nos períodos especiais por insalubridade. A lei permite que a pessoa que trabalhou exposta a ambientes nocivos à sua saúde ou segurança possa contar esse tempo de serviço de forma diferente. A grosso modo, a cada 1 ano trabalhado, o homem deveria contar 4 meses a mais, enquanto a mulher 2 meses a mais. Cuidado! Desde a reforma da Previdência, ocorrida em 13/11/2019, não é mais possível fazer essa conversão. Sem dúvidas, você deve estar se perguntando se o período trabalhado com atividade especial antes da reforma ainda dará direito a 4 ou 2 meses a mais para cada ano.
A resposta é sim. Se você trabalhou com atividades especiais antes da entrada em vigor da reforma 13/11/2019, então você possui um direito adquirido e terá essa conversão garantida. Os agentes insalubres comuns que garantem uma aposentadoria mais benéfica são a exposição a ruídos de forma habitual e permanente e poderá garantir a você uma aposentadoria especial. Para isso, é importante observar que até 5 de março de 97, o limite era 80 decibéis de ruído. De 5 de março de 97 a 18 de novembro de 2003 passou a ser 90 decibéis. 19 de novembro de 93 até hoje está fixado em 85 decibéis. Nesse caso, se você utilizou equipamento de proteção individual, a atividade especial será reconhecida da mesma forma. Já para agentes químicos, será importante verificar se houve exposição a agentes quantitativos ou qualitativos. Os agentes quantitativos são aqueles que precisam que a empresa registre o nível de exposição. Diante disso, se houver exposição acima do limite de tolerância, o período será considerado como especial. Os agentes qualitativos são aqueles que garantem o direito ao tempo especial pela simples presença do agente no ambiente de trabalho. Isso é, independentemente do nível de exposição. Então, os principais agentes químicos qualitativos são comprovadamente cancerígenos: arsênico, chumbo, cromo, fósforo, mercúrio, silicatos, benzenos, fenóis, hidrocarbonetos, como grande parte dos solventes e tintas. Nesse caso, a utilização do equipamento de proteção individual fará toda a diferença, pois para o reconhecimento da atividade especial você deverá provar que esse equipamento, o EPI, não era eficaz que não havia distribuição correta, uso, documentação, higienização dos equipamentos. Então, para períodos anteriores a 98, a atividade será considerada especialmente, mesmo que houvesse a utilização de EPI. A exposição a agentes biológicos ela é semelhante ao que acontece com agentes químicos qualitativos. Nesse caso, a mera presença dos agentes biológicos de maneira habitual e permanente já será o suficiente para que a atividade seja considerada especial. Isso é, independentemente do nível de exposição. Sendo assim, a exposição poderá ser considerada como especial quando houver contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como com objetos de uso dos pacientes que não estejam esterilizados previamente. Esgoto, lixo urbano, hospitais, enfermarias, cemitérios. Então, a utilização de EPI, que é equipamento de proteção individual, nesse caso, ela é bem discutida judicialmente, pois não há apenas um único posicionamento. Além disso, também é possível o reconhecimento como especial das atividades realizadas com exposição à periculosidade, tais como, por exemplo, vigilante, independente da prova da utilização de arma de fogo, tá? Eletricista, com documentos fornecidos pela empresa que comprovem a exposição ao fator de risco, tensão elétrica acima de 250 volts. Bastou uma vez de errado, a pessoa morre. Alguns períodos especiais, eles poderão ser concedidos pelo INSS na via administrativa. Entretanto, como o Instituto não aceita a maioria dos períodos, você precisa recorrer à Justiça. Bom, o que o INSS normalmente faz de errado? Geralmente o INSS não considera os documentos fornecidos pelas empresas e não aplica o fator multiplicador. Então, às vezes, o INSS não considera períodos anteriores a 29/4/95 pelo enquadramento da categoria profissional. Então, existem agentes como ruídos, que independem do uso de equipamento de proteção individual
ou equipamento de proteção coletiva, para caracterizar a insalubridade, porque o ruído passa, ele vem pelo osso, não adianta você estar com EPI. Porém, o INSS, ele costuma considerar, não considera isso na hora de fazer a contagem. Então, o INSS pode não considerar agentes que são reconhecidos na via judicial. Os principais cuidados que devem ser tomados, é importante você saber que para o reconhecimento das atividades especiais até 28/4/95, caso a atividade esteja presente nos decretos 53.831 e decreto 83.080, não será preciso apresentar documentos ou laudos técnicos para comprovar a exposição. Até esse período, a insalubridade ou periculosidade era presumida pela função exercida. Caso a função não esteja presente nos decretos, será necessária a apresentação dos documentos técnicos que informem a exposição. A partir de 29/4/95, começou a ser exigida a apresentação de documentos técnicos para a comprovação da exposição a agentes nocivos tais como SB40, DIRBEN 8030 ou PPP. Atualmente, o documento técnico mais utilizado é o perfil profissiográfico previdenciário, conhecido como PPP. Por isso, será importante observar que esse documento, se ele está completo, ou seja, verificar se há indicação de agentes insalubres, como ruído, produtos químicos, agentes biológicos, calor excessivo, ou então exposição à periculosidade, como eletricidade, arma de fogo, produtos inflamáveis, sem esquecer de checar se há o nome do profissional responsável pelos registros, a assinatura do representante da empresa com o seu NIT e o carimbo da empresa. Bom, documento possível para comprovação do período especial, PPP, laudo técnico, formulários antigos como o DSS 8030, prova emprestada. Outro erro muito comum, o INSS diz respeito ao trabalho do autônomo. É possível contar o período como autônomo no seu tempo de contribuição. Para isso, será importante verificar se foram feitas contribuições nesse período, assim como se o INSS as computou corretamente no sistema do Instituto. Além disso, caso você não tenha feito contribuição, a possibilidade de indenizar o período em que trabalhou como autônomo deverá ser analisada. Bom, o que o INSS normalmente faz de errado nesses casos? Mesmo que você pague a contribuição por GPS, carnê, o INSS poderá deixar de averbar esse período por alguma razão. Portanto, a situação deverá ser regularizada diretamente na agência ou por meio judicial. Os principais cuidados que devem ser tomados: verificar se a contribuição está sendo feita corretamente, que eu vejo muita coisa errada nesse sentido. E sempre ter documentos que comprovem a atividade exercida no período como autônomo. Então, para você evitar futuros problemas, é importante fazer a inscrição ou atualizá-la no INSS, informando seus dados, as atividades exercidas. O INSS e a Receita Federal, eles cruzam informações. Assim, caso o contribuinte tenha uma atividade declarada, mas não recolha a contribuição, ele poderá ser cobrado por isso. Ou então, caso o autônomo informe uma atividade ao INSS que não foi declarada, a Receita Federal também terá acesso a essa informação. Então, caso você seja MEI, a contribuição deverá ser complementada se o benefício almejado for aposentadoria por tempo de contribuição, artigo 21 da Lei 8212 de 91. Se não houver comprovante de contribuição como GPS, o segurado poderá solicitar as microfichas de recolhimento ao INSS. Como eu expliquei antes, essas microfichas são informações guardadas no banco de dados da Previdência,
que podem ser utilizadas para comprovar algum período do segurado. Documentos possíveis para comprovação do período do contribuinte individual ou autônomo. Guia da Previdência Social, a GPS ou carnê. Microfichas de recolhimento que podem ser solicitadas no INSS. Então, você precisa tomar muito cuidado quando se trata de INSS, porque principalmente a aposentadoria especial, que ela é a mais negada, a gente já sabe quando vai dar entrada num pedido que tem período especial ou aposentadoria especial, a gente já sabe que a chance de ter a negativa é muito grande, porque o INSS acaba não aceitando os formulários que comprovam a exposição a agente nocivo. Enfim, e aí você precisa tomar muito cuidado com isso. Outra coisa, às vezes a pessoa saiu de um emprego e não fechou, eles não deu baixa na carteira. E aí ela começa a contribuir como facultativa. Aí acontece que o quê? Que aquele período como facultativo vai aparecer concomitante com contribuinte individual e o INSS acaba não aceitando esse período. Então precisa arrumar para você poder entrar, porque senão ele não vai ser considerado. Então são muitos detalhes que a pessoa precisa verificar, porque o INSS fala, não, vem aqui, venha sozinho, nós vamos te ajudar. Só que aí vamos supor, você vai sozinho, você olha lá, você acha que contou, não contou esse período. Às vezes você vai ter uma aposentadoria menor em valor, porque quanto menor o período, normalmente o valor é menor, e acaba se prejudicando. Então, se você se prejudicar em R$200, é complicado isso até o final da vida, porque vamos supor que você receba R$200 durante 10 anos. R$200 durante 10 anos. Você vai perder muito dinheiro, entendeu? Então, assim, por ano, você vai deixar de ganhar aí uma quantidade grande, R$2.400. Por 10 anos já vai dar 24 mil. É dinheiro, então você precisa tomar cuidado com o que você vai fazer. Então, veja como, porque não sei vocês, mas o que é meu eu quero até o final. Então, se é 1 centavo meu, eu quero brigar por esse 1 centavo que eu colaborei, eu tenho direito, eu contribuí a vida inteira. No final, você vai perder R$200 de bobeira? Não é justo. Então, tomem cuidado, fiquem de olho. O INSS comete não poucos, mas muitos erros. Eu pego muitos erros em aposentadorias quando eu vou fazer o recálculo, tá? Então, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.